Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa semana. Aqui é a TV Mamulengo, aqui, programa Fala Mamulengo, certo? Vamos começar mais uma semana conversando com os brincantes pelo Brasil afora, nossos brincantes de teatro de bonecos, tá certo? Eu tô aguardando aqui o Leonil Lara, que é o nosso convidado de hoje, entrar para poder fazer o convite para ele, tá certo? Enquanto isso, as pessoas vão chegando, vão se acomodando aqui e eu vou aguardando que ele chegue para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Pronto, chegou. Eu já vou fazer o convite, já fiz o convite. Estou aguardando o nosso convidado de hoje, aqui na TV Mamulengo, no programa Fala Mamulengo dessa semana. E amanhã tem sombra, hein? Amanhã tem sombra. Amanhã tem grupo Penumbra. Vai estar aqui com a gente amanhã. Tá certo? Já fiz o convite, Leonil. Lara, eu tô só aguardando que você aceite. Pronto, aceitou o convite. Pronto, tá feito. Pronto, boa noite! Olá! Boa noite, meus amigos! Como estão? Tudo na santa paz. Olha, o pessoal tá chegando, tá se sentando, tá se acomodando, porque hoje a gente vai bater um papo com você. Deixa eu ver se eu aprendi o nome. É Leonil Lara? Alô? Eu não ouvi. Oi? Oi? Tá me ouvindo? Não, oi, não ouvi o que você falou. Seu nome é Leonil Lara, é isso? Isso mesmo. Pronto. É um grande prazer lhe conhecer. Eu sou Andreison Quintela, sou de Fortaleza, da Companhia Os Tecelões e da TV Mamulengo, tá certo? E hoje a gente quer... Meu prazer, é um prazer. É um prazer enorme. A gente quer conhecer você, eu sei que tem muita gente que já conhece, mas tem muita gente que também vai conhecer você e quer conhecer um pouco da sua história, tá certo? Maravilha, vamos lá. Olha, geralmente tem dado um público muito bom, assim, um público de 60, 70, 80 pessoas por noite aqui na TV Mamulengo. Tem muitas perguntas que o pessoal vai fazer, tá bom? Certo. À medida que a gente for conversando, as pessoas vão fazendo perguntas e eu vou lendo aqui para você. Eu vou só ligar aqui meu computador para não perder nada, né? Certo. Para não perder nenhuma pergunta, porque às vezes eu tô aqui e aqui olhando ao mesmo tempo. Legal. Enquanto isso, as pessoas estão chegando, estão dando boa noite. O Nini, o professor Nini entrou. Maravilha! Há muitos anos que não vejo essa figura maravilhosa. O professor Nini está aí. Boa noite, professor Nini. Pode dar boa noite para ele que ele vai lhe ouvir. Boa noite, meus amigos da velha guarda. Mamulengueiros, bonequeiros, titiriteiros. Eita, hoje vai ser bom demais. Então, aqui ligando aqui o computador para deixar... Pronto, eu vou aqui tirar o som. Pronto, liguei aqui. Pronto. O Nini deu boa noite. Disse boa noite, meu caro. Boa noite. Vamos começar? Pois não, é pra já. Pronto, eu gosto sempre de começar fazendo uma pergunta básica, certo? Sim. Perguntando para você, Lara, como o boneco entrou na sua vida? Lá no início, lá no começo. Bom, se a gente tiver algum tempo, eu vou ser sucinto aqui, meio rápido. Nós há 56 anos... 1h40. Ô, maravilha! Podemos conversar muito, então. Então, respondendo a tua primeira pergunta, venho lhe dizer que há 57 anos, na realidade, eu comecei com teatro de bonecos. Isso, na minha juventude ainda, eu era um rapaz com 18 anos, com muitas perspectivas, e de repente enfrentamos um golpe militar no país, da qual nos trouxe assim muitos desabonos e da qual o meu trabalho na época era com o grupo Dadá, né, em Curitiba, com o saudoso
amigo, que a gente tem que considerar como amigo, bonequeiro, o Euclides Coelho de Souza, a Dair Terezinha Chevonica e outros amigos, da qual também vim conhecer o Manuel Kobachuk na época, e formamos uma grande dupla, né? E o nosso trabalho começou aí, então, em 63 para 64, em plena ditadura militar, né? Foi praticamente um caos, que hoje nós estamos assistindo praticamente tudo o que aconteceu naquela época, né? E, então, o Grupo Dadá, ele tinha como meta e objetivo no momento, era realmente fazer teatro de bonecos, né? E dentro dos conceitos assim, que a gente estava vivendo na época da ditadura, nós não éramos bem-vindos, né? Como todo intelectual, artista, ele sempre foi perseguido em toda a sua trajetória de vida, né? Mas a gente não desistiu, né? Tanto que dos únicos 5 processos que eu respondi do IPM, né, militar, o que eu fui condenado foi por fazer teatro de bonecos. Você foi condenado por fazer teatro de boneco? Teatro de boneco. Tem isso nos arquivos, dentro do... Inclusive, eu tenho documentação do SNI, antigo SNI, que agora é BI, né? Da qual a minha condenação se baseou pelo meu inquisidor, coronel Dalmo Bozão, na época, que era meu comandante militar, inclusive, dentro do quartel do qual eu servia, que, através de historinhas singelas, né, o grupo se propunha a fazer uma miscigenação, né, dos textos para ensinar marxismo-leninismo para as crianças. Essa foi o protótipo do meu inquisidor, né? Da qual esse processo, que eu cumpri 2 anos, né, preso mesmo, e da qual eu fui condenado. E isso daí não me desanimou. Não me desanimou porque o que acontece? Nós somos batalhadores, nós somos brasileiros que lutamos pelos nossos direitos, e o direito de ser um cidadão honesto, trabalhador e vencedor da nossa batalha. Eu não perdi. Não me arrependo de nenhum momento da minha vida de ter feito alguma coisa errada em fazer boneco. E para mim isso hoje ainda está dentro de mim, dentro do meu coração, com meus amigos, com a minha esposa, que sempre tem me acompanhado nessa trajetória, e está sendo maravilhoso. Olha, tem muita gente que entrou aqui já, certo? A professora Maria das Graças Cavalcante, que entrou. Tem uma pessoa aqui chamada Paulinha, deixa eu me lembrar aqui, Paulinha Claro, tá assim, diz assim: oi, meu tio lindo. A Paulinha. Minha sobrinha. É minha sobrinha. É minha sobrinha. Olha, tem uma pergunta aqui da Francimari, diz o seguinte: qual a maior dificuldade por conta da ditadura militar para o teatro de bonecos? Qual o vestígio dessa dificuldade? Bom, a dificuldade, lógico, houve altos e baixos na nossa trajetória. Na realidade, quando eu comecei junto com o pessoal, que era o CPC da Uni, né? E Euclides, a Daíra, Nádia Quilha Prodesca, Manuel Kobachuk, Marilda e até minha ex-esposa, Dilma, né, que participaram dessa atividade. Tanto que, nesse decorrer, em 1966, foi quando eu era militar na época, e me caçaram, me mandaram para fora, me deram 10 anos de ilegalidade do país e me condenaram. Então, no começo tinha a escola Jardim da Infância Pequeno Príncipe, da qual havia um movimento que se tratava da educação, a questão da educação. Mas o teatro de boneco sempre esteve presente em todas essas atividades. E a gente vivia praticamente correndo, né? Se escondendo e saindo de um lugar para o outro, desesperado, sem saber para onde que ia, mas o boneco sempre estava presente, porque o boneco, inclusive, nos dava o meio momentâneo da gente poder fazer uma atividade e ganhar algum dinheiro, né?
Então, eu e Manuel Kobachuk fomos muito ligados nisso daí. Nós enfrentamos essa fase difícil, apresentando em escolas, praça, correndo chapéu e perambulando pelo Brasil de uma forma que a gente pudesse sobreviver. E, ao mesmo tempo, a gente estava, inclusive, condenado já, né? Já estava condenado pela Justiça Militar, e também a gente buscava, através da nossa arte, levar os nossos, não apenas a questão de sobrevivência, mas uma questão também de amar os bonecos, que era uma forma que a gente se dedicou, respeitava muito, porque fazer boneco, hoje, tem muita gente fazendo, muita gente. Meus amigos, bonequeiros, mamulengueiros, titiriteiros, não só aqui no Brasil, como fora também, que a gente tem um relacionamento e cada um tem uma história e um legado para contar, para falar sobre a respeito da sua vida como bonequeiros, né? E eu, dessa questão da pergunta da minha companheira, dizer para ela que foram momentos muito difíceis para nós, né? A gente tinha, na época, quando o Dadá tinha, inclusive, um teatrinho em Curitiba, né? No local lá onde um amigo nosso cedeu um espaço, a gente montou, na época, um texto do Willow, né? Que era a Princesinha Papola, e que realmente ela tinha muito a ver. Ela tinha um capitão, um personagem chamado Capitão, e isso incomodou muito, porque era o capitão da bruxa, né? O capitão que defendia os interesses da bruxa, o interesse dela, o que ela queria, e aquela coisa toda, e no fim ele sempre acabava perdendo, né? E tinha o Cavaleiro do Rei, do qual eu fiz esse personagem. Eu fazia o Cavaleiro e o Capitão da Bruxa, um em cada mão, né? Era o meus personagens. E isso me deu, assim, uma experiência muito grande, assim, na questão de manipulação do boneco, né? Porque, antes de tudo, então, a gente... tem alguém falando aqui para mim? Não, mas tudo bem. Fica à vontade. Se você quiser parar para ouvir aí a sua companheira, pode parar e ouvir e depois a gente volta, tá bom? Fica à vontade. Sim. Uhum. Tá. E no decorrer desse processo todo do nosso trabalho, a gente chegou um momento que a gente teve que dar uma parada. Por quê? O que aconteceu? A gente estava realmente, eram pessoas condenadas e que estavam foragidas. E a gente não tinha um meio de sobrevivência, e de como sobreviver. E na minha área, eu sou um artesão também desde criança, sou artesão, gosto muito de mexer com madeira e couro. Então, isso me dava um certo retorno para a sobrevivência. Mas os bonecos nunca ficaram de lado. Eles sempre estiveram na minha vida como se fosse uma coisa do meu coração, dentro de mim, né? Porque eu acreditei e continuo acreditando no meu trabalho, faço realmente o que eu gosto, né? E não perdi, como diz, a essência da própria existência da vida que eu tenho em relação aos bonecos e aos bonequeiros, né? Que é um grande respeito que eu tenho por todos aqueles que se dedicaram na história de fazer o boneco, né? De trabalhar com boneco. Isso é maravilhoso. Olha, Lara, tem um recado aqui do Nini para você. Posso ler? Oh, maravilha! Ele diz o seguinte: acho muito importante comentar essa história da prisão e que pouca gente sabe. Você, Leonil, foste sempre muito discreto. Te admiro muito. Tu e Sueli sempre falaram pouco disso, mas fizeram o melhor teatro. Eu agradeço as palavras do Nini, que eu tenho no coração. É uma pessoa que há muitos anos a gente não tem um contato, mas eu também devo a todos eles, a todos os bonequeiros do Brasil, porque eu aprendi muito. Eu estou com meus 75 anos e ainda eu acredito que eu tenho muito a aprender,
Porque cada momento que se passa na vida, que a gente vê um amigo bonequeiro falando de um boneco, de uma técnica de um boneco, de uma forma de criação de um boneco, de que ele está fazendo, para mim é a maior satisfação e alegria, porque eu estou aprendendo muito mesmo. E isso é muito gratificante, e principalmente das palavras do Nini, porque o Nini realmente foi um grande bonequeiro, é um grande bonequeiro, que nos deu, assim, muitas possibilidades de diálogo, de encontros que a gente teve no passado em relação ao teatro de bonecos. Ele faz uma pergunta, ele pede, na verdade, está fazendo um pedido. Nos conte das peças que fizeram na época. Bom, o CPC, a gente tinha o teatro de adulto, né? E o teatro de bonecos, que era o Dadá, que era ligado uma coisa com a outra. Dentro do teatro de adulto CPC, a gente levou o Canção do Subdesenvolvido, a Reforma Agrária, o Altos 99%, Ripiol Lacraia, e outros textos que, né? Então, isso daí, a gente fomentava um trabalho, mesmo após o golpe de 64, né? A gente continuava fazendo esse trabalho, levando aonde a gente podia entrar, a gente estava lá se articulando e falando daquilo que era uma proposta da gente. Não é que era um bando de comunistas sem intelectual, sem conhecimento do que estava fazendo, sem causa, sem nada. A gente estava lá porque a gente acreditava que o nosso país precisa ter realmente um desenvolvimento cultural, político, científico, de grande valor, um valor social, um valor que não haja, sabe, que não haja essas discriminações, sabe, esses preconceitos contra o cidadão, contra as pessoas, né? E isso, na época, a gente tinha muito, muito claro, né? E o teatro de bonecos, dentro desse trabalho, ele tinha as suas nuances também, as suas dificuldades, né? Como sempre houve, isso é uma coisa que eu sempre falo para meus companheiros, é o seguinte, existem muitas pessoas, amigas, valorosas no trabalho, mesmo aquele que está tentando suplantar seus desejos, passar por cima do companheiro. A gente sabe disso. Nos grandes eventos, quando se organiza grandes eventos, as pessoas às vezes tentam manipular, não, porque eu faço assim e tal, eu vendo aqui, aquela coisa, tenta passar por cima de outros, mas isso não desmerece os nossos bonequeiros. Não desmerece porque a gente tem que saber fazer uma política decente, uma política voltada realmente para a arte, para a cultura e para aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Olha, a Denise Santos, certo? Está dizendo assim, concordo com você, Nini. Muita saudade. Vivemos tempos muito difíceis naquele tempo de ditadura. Realmente, era bem isso mesmo, sabe? Eram momentos muito difíceis e complicados, porque a gente tinha o relacionamento com o trabalho, com o desenvolvimento da área cultural, da qual todos foram perseguidos, todos os cantores, músicos, artistas, né, tiveram o seu percalços dessa vida, e que foram perseguidos, e que foram, sabe, massacrados, e muitos companheiros meus, que eu vi, sabe, ser torturado violentamente pela então ditadura da época, e que não menosprezavam o direito do cidadão poder pensar e agir de uma forma liberal, ou até uma forma bem positiva em relação à atividade que ele se propunha a fazer, né? Era realmente difícil, era complicado. E muitas pessoas que passaram por esse momento, também, hoje, né, a gente sente assim, Caiu o negócio aqui. Caiu o telefone aqui. A gente sabe que está todo mundo dentro de casa. Então um negócio aqui também caiu, ficou um negócio estranho aqui. Não, pode ficar à vontade, pode arrumar à vontade aí, pode deixar à vontade, se arrume aí, a gente espera. O bate-papo está muito bom. Ok, falou. Opa, maravilha, voltou aqui. Voltou aqui. Então, a gente vai relembrando algumas coisas, porque eu com 75 anos, ainda não cheguei na fase assim que chega, que diz que o bonequeiro, de tanto fazer boneco, que ele acaba virando um boneco, né?
vendo boneco. Então, tudo é uma diversão. Eu falo muito isso para os meus amigos, eu falo que um grande bonequeiro, antes de tudo, ele tem que ser um filósofo, um poeta, tá? Um poeta e entendedor, e um entendedor dos momentos da vida que ele tem a caminhar ainda, né? E isso é muito importante, e na época foi um momento que a gente nem acreditava o que a gente estava podendo fazer em plena ditadura militar, perambulando, eu e Manuel Kobachuk, grande amigo, eu dou um grande abraço para ele, em todo momento eu tenho ele dentro do meu coração, né? E que a gente perambulou para esse Brasil, tentando sobreviver com os nossos bonecos. O boneco realmente, ele nos deu oportunidade para que a gente pudesse realmente amar, saber o que é um boneco, né? Agora eu estou olhando para uma coisa aqui que é um momento de criaçãozinha que eu estou fazendo aqui, uns bonecos que vai ser uma nova história, né? É uma nova história, são uma espécie de uma marionete manipulada, e então ele não está pronto, ainda falta os pezinhos, mãozinha, tal, aquela coisa toda, né? Mas todo de madeira, né? Todo de madeirinha e tal, põe aqui, o bichinho senta aqui, fica bonitinho, parado no lugar dele, né? Já que você falou do boneco aí, da confecção do boneco, você Sim. aprendeu com quem? Quem lhe ensinou? Quem lhe mostrou o boneco? Como o boneco realmente, em que momento deu esse estalo? Eu vou trabalhar com teatro de boneco. Bom, isso começou da minha infância. Eu deveria ter uma idade de 11 anos de idade para 12, que eu me lembro, assim, mais ou menos essa época. E um grupo de bonequeiros argentinos, eles passaram aqui pelo nosso estado, o estado do Paraná, na época, isso em 1954, na época mais ou menos da ditadura, que caiu o Getúlio Vargas e tal, aquela coisa, eles estavam perambulando pelo Brasil com uma troupe, né, um grupo de bonecos. E eu passei a conhecer o boneco quando eles fizeram uma apresentação uma apresentação assim, numa escola que eu estava na época no quinto ano, no terceiro, quarto ano, e eles tinham um baú, carregavam tudo dentro do baú, né? Era coisa maravilhosa, aquilo me encantou. O que é aquilo? Por que esse cara faz essas figuras, essa coisa, falar, transmitir, dizer o que está querendo? Então aquilo foi, sabe, me empolgou. Tanto que, como criança, né, a curiosidade foi além das minhas possibilidades. Eu, na hora do recreio, que depois, após o recreio, havia uma nova apresentação, eu furtivamente fui até o baú, encantado com o baú. Eu olhava, será que mexo? Será que não mexo? Será que tem alguma coisa que vai me assustar? Será que não vai? Eu abri o baú. Quando eu abri o baú e que vi que os bonecos, aquilo parece que me encheu de vida, sabe? Me deu assim uma coisa maravilhosa. Então o que aconteceu? De repente eu recebi um baita de um puxão de orelha que me ergueu para cima. A professora me pegou em praga, olhando o baú cheio de bonecos, que me encantou. E esse puxão de orelha que doeu muito na hora, não me desanimou, não. Eu fiquei mais empolgado, tanto que comecei a fazer bonequinho de sabugo de milho, com um pedaço de mamão, tronco de mamão, tentar fazer boneco. Foi aí quando eu comecei a fazer os meus primeiros bonequinhos. E aí a oportunidade me veio quando eu tinha os meus 17 para 18 anos, quando eu fui para Curitiba e conheci esse pessoal fazendo teatro de bonecos já, que era o Euclides, Adair, Manuel, Marilda e outros bonequeiros na época. Aí eu falei, estou em casa, é aqui que eu quero. Aí... O Nini, nosso professor Nini, grande abraço, Nini, eu tenho um carinho enorme pelo Nini. Olha, o Nini está dizendo aqui, Leonil, vocês passaram por Curitiba, São Paulo e depois foram para Maringá. Em que ano chegaram em Maringá? Por que Maringá? Bom,
A história foi a seguinte: depois de Curitiba, na época que a gente estava lá, já no processo da ditadura, a gente estava buscando um meio, um lugar onde realmente a gente pudesse dar continuidade ao nosso trabalho. Aí foi estou tentando me lembrar aqui mais ou menos a coisa, porque a gente foi com os bonecos, né, para São Paulo. Fizemos São Paulo, acho que todo o estado de São Paulo a gente perambulou, né? E aí, em 1969, foi dia 10 de junho de 1970, 10 de junho de 1970, foi quando me prenderam em São Paulo, a Operação Bandeirante me prendeu, e nós estávamos fazendo teatro e bonecos. Mas eles me prenderam, Operação Bandeirantes, porque eu estava condenado e estava respondendo outros processos. A Operação Bandeirantes, na época, foi terrível, né? Foi aquilo que parece que é até um protótipo ficar falando a respeito de tortura. Foi uma coisa violenta, muito violenta. Eu não tive sequelas, mas tive um irmão que faleceu já tem uns 7 anos, que ele trabalhava no Grupo Opinião com o pessoal no Rio, lá no Rio de Janeiro, Leônidas Lara. E eles passaram com um carro em cima dele. Ele ficou 1 ano no Miguel Couto, curando das fraturas, quebraduras. Depois mais 1 ano no Pinel, na Praia Vermelha, para recuperar e saber quem era ele. Então, tudo isso foi um processo que a ditadura nos delegou. E aí, de São Paulo, da Operação Bandeirantes, me levaram para o Rio de Janeiro, na Barão de Mesquita, que era na PE, que fui responder um processo lá. Responder não, ser torturado para satisfação pessoal desses trocoditas que hoje ainda querem que a volta da ditadura, né? Aí, depois de 5 meses lá da PE, me transferiram para Curitiba para cumprir pena, 2 anos, né? Por fazer teatro boneco. O único processo mais até engraçado, quando eu leio aquilo lá, eu fico de cara, como é que um coronel, um inquisidor, sabe? Ele chega à conclusão que fazer o teatro de boneco com historias singelas para ensinar marxismo-leninismo às crianças. Então, você imagina a cabeça dessa gente, né? É verdade. Aí, e dentro do presídio, eu presido na prisão provisória do AU, da qual eu estava cumprindo pena, eu e Manuel, que o Manuel, logo depois que eu fui preso, uns 6 meses depois, ele apareceu lá preso também. Ele, Marilda Kovachuk, cumpri pena também, que já eram condenados. E lá dentro do presídio, a gente tinha uma certa, vamos botar entre aspas, liberdade em relação aos outros presos comuns, que a gente vivia num quadrante, o quadrante dos presos condenados, preso político condenado, tinha o quadrante dos estudantes que estavam respondendo processo ou também estavam condenados, que era uma outra ala dos estudantes. E ali tive contato com vários companheiros, amigos de luta, de batalha. E então eu e o Manuel Kovachuk, com farinha de trigo, papel machê, fazia aquela massa, começamos a fazer bonequinho com lâmpada queimada dentro do presídio. Isso foi uma coisa assim que pela vida. Quebrar o pezinho da lâmpada para fazer um buraquinho, para introduzir o dedo para fazer o boneco. E nesse decorrer que a gente estava preso, nós criamos muitos bonecos. E tinha uma cesta de vime, aquela cesta Amaral, não sei o quê, aquilo estava cheio de boneco. Tá? Quando me deram a liberdade, que eu cumpri a minha pena, me deram a liberdade, eu saí com aquilo e fui procurar saber o que eu ia fazer da minha vida, para onde eu ia e o que ia acontecer comigo. Tá? Aquela cesta de boneco, uma cueca, um par de meia, uma calça surrada, uma camisa, e saí pelo mundo. Buscar a família. Aí, o que aconteceu? Eu fui buscar minha família, porque meu pai, na época,
e a minha madrasta, eles me deram muito apoio, sabe? Mesmo eles tendo a vida particular deles, mas me deram apoio. Me visitava no presídio, me levava alguns bens, algumas coisas que era necessário e tal. Mas no dia que eu saí, que eu ganhei a liberdade, eu já fui preso na rodoviária com o Nelson Saratiuk, um amigo meu de Campo Mourão, que o Saratiuk foi assim, um batalhador, estudante, inclusive da época de Biúna, né? Teve preso na Tiradentes e tal, eram pessoas amigas, né? Aí, o que aconteceu? Eles me prenderam porque eu estava com uma cesta cheia de boneco e um monte de latinha de tinta. Então eles acharam que eu ia fazer uma pichação. Fizeram o maior aparato policial dentro na rodoviária para prender Leonil Lara, o homem que vai fazer pichação. Levaram para a Polícia Federal, quebraram o pau e me entortaram lá, para me dizer o que eu ia fazer com aquelas tintas. E, infelizmente, a coisa decorreu, saiu, parou. Eu fui procurar meus pais, que moravam no estado de São Paulo na época. Eles me deram uma força, uma guarida. E, em seguida, eu fui para São Paulo. Eu fui para São Paulo e já com perspectiva de continuar o grupo. E lá encontrei o Fausto Arap. Na época ele já tinha conhecimento do nosso trabalho, assim. E ele deu, então, uma força para mim. Falou, vai, manda ver. Manda ver que eu te dou uma força inicial aí, o que eu puder, os amigos aí e tal. Quer dizer, não me faltou nada no momento. E eu lá comecei. E, de repente, o Manuel também saiu da prisão, a Marilda, foram para São Paulo e nós criamos o Grupo Carreta. Foi quando nós criamos o Grupo Carreta. E o Grupo Carreta a gente estava circulando, embora ainda existia a ditadura, mas a gente estava circulando, fazendo nosso trabalho, sobrevivendo. E aí houve aquele festival lá no Rio de Janeiro, de 46 grupos inscritos para teatro infantil e bonecos, né, na época. E nós fomos para lá, representando o Grupo Carreta em São Paulo, e ganhamos os 5 prêmios, com a Margarida Curiosa Visita à Floresta Negra. Um texto escrito que nós escrevemos, na realidade, aqui no interior do Paraná, eu, Manuel, Marilda e o nosso amigo e grande João Reinaldo Siqueira, que já faleceu, que está no andar de cima hoje, que foi um dos percussores assim, do trabalho, que me ajudou. A minha esposa, na época, já havia casado novamente, com a Sueli, que o Nini conhece muito bem. Ela aí fizeram a música, a Sueli sempre esteve envolvida com folclore, né, com o grupo, inclusive agora o grupo de dança fogança da Universidade do Estado do Paraná. Ela conhece muito a música e as nossas tradições culturais brasileiras, né? O nosso folclore. E ela tinha assim as músicas e tal na cabeça, e ela e o João foram, ajeitaram, fizeram a música e tal, foi maravilhoso. E o Grupo Carreta, então, aí nesse decorrer da nossa premiação, a gente teve, além da premiação, lá um dinheiro. Nós tivemos uma temporada no Teatro Grosso Gil, em Copacabana, foi de 6 meses, no Grosso Gil, todo final de semana, sábado e domingo, e com isso também uma viagem para percorrer os estados todinho do Norte e Nordeste, da qual nós percorremos, fomos até São Luís do Maranhão. Lá fomos muito bem recebidos por uns grandes amigos, companheiros que a gente conheceu lá, Tasso Borralho, da Laborarte, e lá nós também demos curso de teatro de boneco, mostramos algumas técnicas, alguma coisa que a gente fazia, como produzir um boneco, né, em papel machê, em madeira, e espuma, e a coisa cresceu. Tanto que o Tasso montou um grande trabalho, eu não me lembro qual o nome do trabalho que ele fez, pelo Laborarte. Cavaleiros. O Cavaleiro, eu não me lembro agora, no momento. Então, a gente, com isso, o teatro de boneco, ele sempre esteve ligado à vida, à história e ao movimento. E a gente, lógico, do Paraná, em seguida, que a gente foi para o Rio de Janeiro, de retorno dessa viagem nossa, eu fui para Brasília e
pedi para o grupo, que eu ficaria no grupo até ter um substituto, porque eles continuaram levando o trabalho, né? Da qual foi o Benedito, um grande amigo, um companheiro desde 63, da época das nossas corridas por aí, que foi me substituir lá no Rio de Janeiro, no meu trabalho. E eu fui para Brasília. Viu, Lara? O Nino está dizendo o nome do espetáculo aqui, O Cavaleiro do Destino. Isso, Cavaleiro do Destino, do Tasso Borralho. Esse daí, Cavaleiro do Destino. Um grande trabalho, um trabalho maravilhoso. Eu cheguei a ver o trabalho pronto depois no festival em Curitiba. Ele trouxe esse trabalho, um trabalho lindo mesmo, assim, de grande, sabe, conhecimento, assim, com proposta, aquela proposta, assim, bem movimentada em relação ao boneco, ao trabalho das questões sociais, do momento que estava vivendo, tudo tinha muito a ver, sabe? Um trabalho maravilhoso do Tássio. Parabéns, Tássio! Se um dia a gente pudesse encontrar, que nunca mais nos vimos. E Brasília, chegando em Brasília, eu fui para uma outra atividade, que era o artesanato, porque eu também faço artesanato, e sempre tive envolvido, porque o artesanato me deu, assim, sabe, aquelas fugas. Quando você não tinha o teatro, não tinha apresentação, eu produzia um trabalho artesanal, ia para a rua. E você sabe, ia para a rua, alguns lugares as pessoas aceitavam, era o hippie, o vagabundo, o maconheiro e coisa parecida assim, tocava o cara, não pode, fica aí, mas a polícia chegava muitas vezes e falava, depois eu vou buscar minha parte aí, o meu, e quer dizer, era também outra coisa violenta, né? Mas a gente estava lá. E em Brasília, daí eu fiquei um tempo lá em Brasília, porque era um trabalho que eu ia desenvolver, que era da área do artesanato, que eram coisas grandes, muita coisa grande, né? Em madeira, né? Em coisa de madeira. E aí logo em seguida, eu fui para Macaé, para o estado do Rio, e lá eu tentei fundar um grupo de teatro e bonecos, mas não havia acho que um momento preciso, assim, porque uma cidadezinha era na época pequena, e tinha, assim, pessoas que não aceitavam muito certas coisas, assim, aquele cara lá, pô, o cara chegou aqui, já vai falar com o prefeito, já quer se meter lá, vai ver que quer ser secretário de cultura, outras coisas, umas coisas imbecil, né, na vida, né? E aí, lógico, eu vi o seguinte, que não era o meu caminho lá em Macaé. Então, o que aconteceu? Por que Maringá? Por que Maringá? Na realidade, toda a minha família são daqui, embora sejam paulistas, mas viveram no Paraná por 80 anos, né? E eu vim para Maringá nessa época, e logo em seguida, que cheguei aqui em Maringá, em 1975, né? Foi uma época ainda que as coisas estavam fervendo. O ano? E 75. Eu tinha 1 ano de idade. É mesmo? Um ano. Rapaz. Nasci em 74. Então, foi 73, a minha filha nasceu, quando ela nasceu, ela já começou a fazer teatro de boneco, hein? Já nasceu vendo como é que fazer teatro de boneco. E lógico, hoje ela não faz teatro de boneco, ela é professora, diretora de uma escola e tal, mas ela fez teatro de boneco como forma de vida, de sobrevivência. Ela subia em cima do banquinho e a gente apresentava nossas histórias, eu, minha mulher e minha filha. Ia para a rua e corria o chapéu. Ia para a rua, corria o chapéu para poder sobreviver. Ali a gente sabia que a gente tinha o pão do dia e da tarde, né? Então, foi maravilhoso. Aí veio em seguida também, minha esposa acabou se formando, entrou na universidade, formou o Grupo Fogança, o grupo de danças folclóricas, né? E a gente fundou, então, o Grupo Pau de Fita. O Grupo Pau de Fita, ele está desde 75, foi em outubro de 75, eu cheguei em setembro, e em outubro nós fundamos o grupo aqui. E a gente ia para a praça, ia realmente para a escola, ia buscar um meio de levar o nosso trabalho, a nossa proposta, né? E o grupo foi crescendo, né? Tanto que ele está de pé até hoje, né? A gente tem 6 espetáculos montados, embora os atores não sejam os mesmos e tal, né? Mas a gente já chegou a ter, dentro do grupo,
12 pessoas trabalhando. Esse de 12 pessoas foi eu fiz uma adaptação do texto de Mulher do Médico à Força. Uhum. Eu transportei ele para a nossa realidade hoje como se fosse uma coisa bem brasileira, né? Uhum. O Médico à Força. Inclusive teve várias críticas assim que a gente, os reacionários que não gostaram, porque eu estava colocando questão de patrão, do luta de classe, que o rei era um capataz e aquela coisa toda, né? Mas a gente tem esse espetáculo, a gente tinha 12 pessoas trabalhando, é um trabalho bonito, que estava envolvida, né? Diretamente eram 8 atores. Uhum. 8 atores e o resto era envolvimento de pessoas na área de músico e tal, né? Mas desses trabalhos a gente ainda tem montado, que é uma coisa que eu jamais vou deixar de levar, as 5 historinhas incríveis que nós contamos desde a época de 63, que são alguns textos adaptados, que foram adaptados, né, que era o de Marcel Temporal e André Charles Gevet, tem os 3 palhaços sem cabeça, né? Aqui tem um aqui, são 3, esse é um amarelo, são 3 palhaços que perdem suas cabeças e vão buscar. Essa é de Marcel Temporal. Então, eu faço... Daniel, bota mais para cá para a gente visualizar ele melhor. Pronto. Aí, tá ótimo. Melhor? Vou pôr ele aqui na lupa. Vou pôr aqui na lupa. Pronto. Vamos lá. Olha lá. Eita, cor linda. Então, esse daí é um dos que... o Manuel, se o Manuel vê essa participação nossa aqui, ele vai lembrar. Porque junto nós levamos milhares e milhares de vezes esse espetáculo aqui. Né? O Manuel, Marilda, né? Que estiveram sempre comigo. Aí, esse é um boneco de uma historinha, Marcel Temporal, e nós temos uma que é de Xavier Villafañe, João e Maria, uhum. Que a cada local, ou dependendo de onde a gente vai, qual é a proposta do nosso trabalho, a gente transforma a história na hora como a gente quer, né? Ou o João Maria, que tem a bruxa catifunda, né? Uhum. Que tem aquele vozeirão, toda aquela coisa assim. E temos também do Marcel Temporal, que é os ratos, né? O português, o entregador de queijo, né? Ele entrega o queijo e os ratos vêm, comem o queijo e tal, aquela coisa. Tem um gato, tem um cachorro, aquela coisa toda. Mas também é outro texto que a gente transforma conforme quer, né? Os ratos representam os militares, que vêm. E, por outro lado, tem uma outra turma de rato também que vem aproveitar-se do para se beneficiar, né? E, lógico, o português, então, ficou na dele sempre, né? Eu não me envolvo, nem quero tomar conhecimento, por isso deixo o queijo para vocês. E numa próxima oportunidade estarei aqui para trazer um queijo maravilhoso para vocês. Assim o português diz. Depois que o queijo é devorado, então, pelos ratos que representam essa repressão, essa força, essa coisa. Então, é isso daí, mais ou menos, essa história, né? Que quando eu falo disso, eu sempre vou ter esse espetáculo na minha mente, e até quando eu puder, eu vou levar eles. Por quê? Porque eles têm uma história. Tem uma história. Muito, muito bonito, muito bonito. Já tô apaixonado pelas suas histórias. Já fica aqui me coçando para poder assistir, para poder ver de perto. Eu acho que acredito que todo mundo também está aí. Quem já assistiu, que quer rever, quem não assistiu como eu, tá aqui doido. Só imaginando, você falando, a gente fica imaginando como é que é. Então, e nesse decorrer da minha vida toda aí como bonequeiro, eu falo assim, bonequeiro, eu sou bonequeiro, mas eu não sou ainda tudo que eu tenho que aprender com meus amigos. Às vezes, uma pequena palavra de um bonequeiro, ela me dá uma visão
total diferente, muitas vezes, do que eu estava errando. Então, a cada momento eu estou aprendendo. Aprendo a todo momento. Por exemplo, na questão de confeccionar boneco, fazer boneco, eu acho que eu já experimentei de tudo. Né? Experimentei de tudo um pouco. Começando na época... Viu, Lara? O Nino está perguntando aqui, o boneco de luva é a modalidade que você mais gosta ou o de fio? Não, eu vou dizer para você, eu faço uma mistura. Eu faço uma mistura. Por exemplo, o texto do Médico à Força, eu misturei ator e boneco. Uhum. O boneco ele tem uma presença de 50% dentro do espetáculo e 50% ator. Uhum. E ali dentro desse espetáculo, eu tenho boneco de luva, eu tenho boneco... Até eu gostaria de mostrar. É uma boneca grande aqui, ó. Que é uma... Pronto, eu vou tirar aqui o ajuda para a gente ver melhor. Eu vou dar ajuda aqui para a pessoa. Aqui, ó. Essa é uma boneca que foi criada. É uma boneca manipulada, né? Que ela mexe os olhos e também mexe a boca, só que eu não estou achando agora aqui não sei o que aconteceu aqui, mas está aqui. Então, essa é uma boneca que está dentro do espetáculo. É uma boneca que tem uma estrutura de madeira, né? Uma estrutura de madeira feita em resina. Ela é feita em resina de poliéster, com a manta bidim. Que hoje eu trabalho muito com esse tipo de material, né? A madeira, que é uma coisa que eu gosto muito também. Eu tenho eu esculpi a madeira, eu gosto muito, gosto demais, porque eu faço alguns entalhes de escultura e aprendi a entalhar um pouco o rosto de boneco, né? Eu tenho aqui um baiano, que é de uma outra história também, que é boneco de luva mamulengo. Tipo mamulengo, que é uma história de mamulengo que nós temos aí. É um texto todo de madeira. Certo. Um boneco esse o Nino está perguntando qual é o que você gosta mais, de fio ou de luva? De luva. O que acontece? O fio... O boneco de fio ele requer um tratamento muito específico, com uma didática totalmente do boneco de luva, porque o boneco de luva você pode tanto estar manipulando ele dentro de um palco, dentro de uma empanada, como você pode estar manipulando para fora da empanada, indo no público, brincar com o público. Que eu tenho o caso do o Joãozinho, esse fantasma, né, que é um texto. Ele sai para o público e briga com o cara lá, provoca ele vai lá brigar com o cacetete, pega o cacetete tamanho e vai lá em cima dele. Vamos lá, né? Então, o que aconteceu várias vezes, né, conosco. A gente está apresentando e aparece um sujeito lá que invoca com o boneco, ou quer participar do espetáculo, não sabe como, né? Ele vai lá brigar com o boneco. Isso, o de luva me dá essa possibilidade de você estar na empanada e fora. E a marionete já não é isso, a marionete já é um certo requinte, uma coisa, um diferencial, você tem que ter um roteiro, uma coisa bem precisa mesmo, você tem que manipular essas marionetes, você tem que estereotipar a realidade do boneco com o humano, né? Então, o luva, o tige e também o boneco de vara, né? Que mais me dá, assim, o prazer. E eu fico mais à vontade fazendo esse tipo de trabalho do que ter a marionete na mão. Né? E o teatro de sombra, que nós usamos também o teatro de sombra, fizemos por último agora um trabalho que é o Circo de Bolantins. Também eu escrevi um texto aí um dia que a gente precisava rapidinho, né? Para um festival que ia sair dos atores de um espetáculo. Eu falei, vou escrever outro e vamos montar outro, né? Aí escrevi o Circo de Bolantins, que também tinha teatro de sombra. Era uma parte muito grande, que era uma explosão numa hora do circo, que o boneco saía do canhão, né? Que soltava o canhão, pam, e ia embora para as estrelas, porque explodiu o canhão, né? Era só ir em cima de teatro e sombra. E ao mesmo tempo tinha ator, tinha boneco, tinha arlequins, e uma mescla bem grande assim do trabalho, né? Mas máscara, por exemplo, a gente tinha só um minutinho,
que é uma máscara, né? Que foi de um personagem. Muito bonita. Ela fica interessante. Muito bonita. Muito bonita, muito bonita. Olha, eu tenho uma pergunta aqui. Não, pode mostrar. É falar que um grande amigo meu, um bonequeiro que aprendeu comigo, veio a fazer teatro de bonecos, que hoje ele está envolvido com teatro de boneco até o pescoço, agora não sabe nem como sair mais, sabe? Esse menino, o Wesley Pedrosa. O cara, então, o Wesley, ele que era o personagem com essa figura dessa máscara aqui. Ele está no estado de São Paulo hoje fazendo teatro, curso... fazendo mestrado, né? Na área de teatro. Olha, eu tenho uma pergunta aqui do Wagner Oliveira. Wagner Oliveira é sobrinho do mestre Pedro Boca Rica, grande bonequeiro aqui do Ceará, certo? Sim. Ele pergunta qual é o seu boneco mais antigo. Aqui. Eu vou mostrar ele para você. Aqui. O mais antigo. Eu tenho cadê a roupa dele? Tá aqui, ó. A roupa dele. Usa essa que não veio. É um boneco assim. O mais antigo que eu tenho é esse aqui, que é um boneco que foi inspirado também no Nordeste. Deixa que eu manipulo. Que ele tem uma característica, né, de luva, é um boneco de luva. Sim. E estou encontrando dificuldade aqui. Não, posso dar para você. Assistência aqui já mostra. Ele tem inclusive, ele tem uma inspiração assim, Deu uma travada aqui no celular, no seu celular, deu uma travada aqui. Pronto, voltou. Sei. Pronto, voltou. Então, vou mostrar esse boneco aqui. Esse é o mais antigo que eu tenho. É um boneco que a gente brincava muito. É um palhacinho que estica o pescoço. Porque esse boneco aí, ele tem uma história, acho que nas histórias do Nordeste, que é aquele boneco que tem as pernas, que dança, que pula assim, rapidinho e que ergue a cabeça. Eu tenho um aqui. Você tem um aí? Só que a minha é uma bruxa. A minha é a bruxa do pescoção. Tem uma aqui. Isso! Fala que ele tem 45 anos. Ó, aqui. É isso. Por isso que eu digo para você que ele tem inspiração nordestina aqui, ó. Ele tem 45 anos. Ele tem 45 anos, esse boneco aqui, ó. 45 anos. 45 anos ele tem esse bonequinho aqui. Lindo. E tá inteiro, hein? Tá inteiro. Já fez mais de 1000 espetáculos. Deve ter andado com mais de 1000 espetáculos ou mais por aí com esse boneco aqui. Também. Então esse é o mais antigo que eu tenho. Também na mão do mestre tem que estar bem feito. Não é meio assim. Para você. Tem mais perguntas aqui. Opa, vamos lá. Deixa eu pegar. É porque enquanto você fala, as pessoas vão fazendo a pergunta. Eu queria aqui deixar um abraço para Maria Madeira, que desde a hora que começou a live, que diz que está emocionada com a sua história. Sim. Um grande abraço para essa minha amiga que um dia eu posso conhecê-la. Deixa eu ver aqui. Olha, é porque o pessoal aqui. O mestre Raul do Mamulengo disse que. Eu já vi falar desse daí. Já vi falar de Raul, hein? Eu não conheço, mas já vi falar. Pronto. O Raul do Mamulengo está dizendo aqui: concordo plenamente com o senhor, mestre. Grande mestre, está sempre apresentando. De não parar, né? Isso. Não vou parar nunca. Tem uma pessoa aqui que eu não vou saber dizer o nome dessa pessoa, porque
eu não sei pronunciar o nome, mas ele diz aqui, Leonil, qual a importância do grupo Pau de Fita para o Teatro de Bonecos de Maringá? Mas antes de você responder, a Maria Madeira deixou aqui. Sim, eu espero te conhecer um dia. Ótimo, maravilha. Bom, falar por o grupo de teatro de bonecos Pau de Fita é o primeiro grupo de teatro de bonecos que foi criado aqui em Maringá. Pela história, tudo que se busca, pesquisa e fala, o Grupo Pau de Fita foi o primeiro que foi criado aqui em Maringá em 1975. Ele teve uma trajetória, ele teve uma história aqui em Maringá, sabe? Ele foi dos percussores, assim, incentivo para formar muitas e muitas bonequeiros que hoje ainda estão aqui com grupos de teatro de boneco que passaram a conhecer o Grupo Pau de Fita nessa época. Que também que você falou que você tinha 1 ano nessa idade sua aí, tem amigos... tinha 1 ano. Então, tem bonequeiros aqui em Maringá que me fala várias e várias vezes, ele repete isso. Olha, Lara, eu estou fazendo teatro de boneco graças a você, porque eu aprendi com você, eu vi o que você fez. Então, o Grupo Pau de Fita tem um legado. E também não só aqui em Maringá, como no Paraná todo, a gente sabe, tem dado o nosso recado. Embora a gente seja muito local, a gente tem muito, fixou assim, uma residência e criou muitas coisas ligadas ao teatro de boneco, que era o envolvimento da gente na área do artesanato. Eu sou presidente de uma associação de artesão aqui em Maringá, e foi criada já tem 35 anos também. E minha esposa, que sempre me acompanhou, que me deu me deu a força para que eu continuasse a ter esse legado. E a própria universidade também de Maringá me deu muita oportunidade, assim, porque a gente podia fazer um trabalho, embora não fosse reconhecido, um trabalho assim de grande relevância, mas me dava oportunidade para que eu pudesse estar dentro da universidade fazendo um trabalho da qual a gente tinha um grupo de arte cênica de extensão, né? E eu, então, fazia parte disso. Aí dava meus cursos, formava, as pessoas vinham, aprendiam, iam dar aula depois porque aprendeu. Porque muitas vezes o bonequeiro, assim, ele se encanta tanto com o boneco, quando ele aprende a fazer um boneco, que daí até uma tampinha de garrafa pregada num palito de fósforo ele faz um teatro. Né? Ele faz teatro. Você citou o nome de uma pessoa aí que você disse que hoje faz bonecos. Como é o nome dele? Wesley, não? Wesley. Pronto, ele está aqui com a gente. Faz um tempo que ele disse ele está aí. Ele está assistindo a gente e ele está dizendo que aprendeu a fazer boneco com você e se apaixonou com boneco a partir de você, né? Sim, eu, Wesley, grande amigo. Tem a Aline. Tem, olha, Fabi, sabe, o Sandro Maranho, então o Arro, a gente tem uma leva de gente aí que são seguidores da gente aí. Olha, o Nini está dizendo aqui, o grupo Pau de Fita é muito importante. A história do teatro de bonecos no estado só pode ser contada com eles, Leonil e Sueli. Olha, eu vejo assim, o Pau de Fita realmente é um grupo importante que tem as suas relevâncias. Mas eu não, pessoalmente, eu sou bem assim, humilde com as coisas que eu faço. Eu não tenho assim essa pretensão de ser o melhor, que ser o conhecedor. Porque o que eu sei hoje, eu aprendi na luta, na batalha do dia a dia, na persistência realmente, e acredito que atrás de mim está vindo milhões melhores do que eu. Deixa eu só interromper você um instante. Eu queria falar aqui, o Augusto Bonequeiro, aqui do Ceará, que vive aqui no Ceará, né, está dizendo aqui o seguinte: viver com os bonecos nos deixa mais humanos. Vivo com eles há 42 anos. Abraço.
Ó, Maravilha. deixa eu dizer outra coisa. A nossa conexão vai cair agora, porque o Instagram nos dá 1 hora, já fez 1 hora, e ele vai cair. Mas eu vou retornar e chamar você de novo, tá certo? Certo. Tá bom? Tá certo. Vai cair tudo, a gente vai começar do zero, eu vou entrar de novo, aí chamo, quando você entrar eu lhe convido, tá bom? Tá bom. Tá certo.